Bom, segundo vídeo do canal. Segundo vídeo do dia também. Eu vou postar só amanhã, mas eu tô gravando esse vídeo no mesmo dia que o vídeo anterior. Tô até com a camiseta. Mas eu vou falar do pós-jogo Palmeiras e Grêmio e Flamengo e Atlético também, né? Acaba saindo de tabela. E falar um pouco sobre o jogo. O Palmeiras começou muito bem. O jogo. Eu vou falar mais do Palmeiras aqui do que do Flamengo, porque eu assisti só um pouquinho do segundo tempo do Flamengo e de tabela ainda, que eu tava vendo o jogo do Palmeiras e o Flamengo tava rodando do lado. Flamengo, perdão. O Flamengo empatou 1-1 e o Palmeiras perdeu de 3-2 do Grêmio, né? O Palmeiras começou o jogo muito bem. Dos últimos 4 jogos, o melhor tempo do Palmeiras foi esse primeiro tempo contra o Grêmio. Foi muito bom, tá? Muito bom. Tá? O time reserva foi muito bom, muito intenso. Felipe Anderson muito bem. O Sousa se apresentando bastante, mesmo o Sousa tomando muita decisão errada. Ele erra muito passe, ele demora muito para tocar às vezes, ou às vezes toca muito rápido, então ele sempre faz o errado. O certo da hora ele nunca faz. Facundo, acho que é um jogador muito abaixo do nível do Palmeiras, com todo respeito. Acho que talvez, como é o primeiro ano, talvez possa dar uma chance pro jogador, mas acho que não. Não. Até ele apareceu no final ali, com 11% de votação de melhor em campo. Não acho que ele foi melhor em campo, acho que o melhor em campo do Palmeiras talvez tenha sido, cara, Felipe Anderson e Benedetti. É porque o segundo tempo do Palmeiras foi muito abaixo. Mas de qualquer forma, seguindo, o primeiro tempo foi muito bom mesmo, tá? Destaque pro Felipe Anderson, jogou muito bem por dentro, jogando pelo meio. E o Benedetti também, que marcou muito bem o Vinícius, tá? Ele anulou o Vinícius praticamente, né? Marcou muito bem o Vinícius, ele ficou praticamente no mano a mano com o Vinícius. Foi muito bem. E acho que o time no todo foi bem, tá? O Mikael também no primeiro tempo estava bem, que é um zagueiro que a gente vem tendo dificuldades. Acho que talvez ano que vem não fique. Giai também é outro que, pra mim, foi durante o jogo, o recorrer do jogo todo, junto com o Aníbal, pelo pênalti. O pênalti pesa mais ainda, mas acho que o Aníbal ainda jogou um pouquinho melhor, mas o Aníbal não jogou bem. O jogo inteiro ele não jogou bem. O meu tempo foi melhor, mas o segundo não foi bom, mesmo até com pênalti. O Giai, eu acho que já não estava fazendo uma boa partida, eu acho que ele estava sofrendo bastante na marcação daquele Azul, não lembro agora. 19 dele, esqueci. Mas estava sofrendo bastante com ele e acho que com o Marlon também, que estava do outro lado. Acho que era o Marlon também. E não estava bem e continuou muito mal e foi expulso e fez pênalti e tomou o terceiro gol. Se não fosse por isso, talvez o Palmeiras até virasse, porque o Andrés e o Alan tinham acabado de entrar em campo. Eu acho que o Jair vai ouvir bastante também no vestiário. E aí, falando sobre segundo tempo, o Palmeiras começou bem mal. A narração falou que o Palmeiras começou igual, começou bem, só que o Grêmio melhorou. Não, acho que o Palmeiras piorou mesmo e o Grêmio voltou bom. Não voltou muito bom, só acho que o Grêmio voltou organizado, sabe? E o Palmeiras jogou muito mal, muito mal. As trocas de Bruno Rodrigues e Luigi não acho que foram muito efetivas. Riquelme também entrou na fogueira ali também. Acho zoado isso, né? Acho que o Felipe Anderson, o primeiro tempo dele foi muito bom, o segundo tempo ele parece que estava morto. Parece que ele virou o Sleep Anderson no segundo tempo. No primeiro tempo ele era o Felipe Anderson da Lazio. Ele estava construindo jogada, estava correndo, estava marcando, estava fazendo tudo. E no segundo tempo ele era o Sleep Anderson, né? Era isso que ele era no segundo tempo. E aí, por mim, ele ganharia o melhor em campo do Palmeiras pelo primeiro tempo. Porque o segundo dele foi muito mal, acho que ele poderia ter saído e o Maurício subido para dele, né? E aí o Maurício faria a posição dele, que é meia, né? Acho que o Maurício foi queimado nesse jogo, tá? Eu acho que o Abel não deve gostar do Maurício, sinceramente. Acho muito esquisito o que ocorre com o Maurício. Mas o Maurício, ele é um bom jogador, eu gosto dele. Mas é isso. Questão é isso. Aníbal também muito imprudente no pênalti, achei muito zoado. Tá? Não jogou bem também, não jogou bem.
Mikael no segundo tempo também voltou muito cansado, parecia muito cansado, não aguentava correr, pô. Não aguentava correr, não aguentava correr. Ah, morto. Tanto que saiu, né? Saiu pra entrada do Riquelme. O Jairo Gil Benedetti, né? Muito bom jogador, interessante pro ano que vem, com a saída do Mikael. Alan e André também entraram muito bem, mesmo com a menos, entraram muito bem. Né? Eles entraram e aconteceu o pênalti e a expulsão. Né? E eu não acho que a expulsão foi justa, tá? Não acho. Acho que não era pra expulsão, acho que era por um amarelo e pênalti, mas não acho que era expulsão. Achei exagerada a expulsão. Achei exagerado. Outros pontos que eu tinha pra falar aqui. Bom, e o principal ponto que eu fiquei mais interessado, os dois principais pontos. Gostei muito do Emiliano Martins zagueiro. Fazendo o terceiro zagueiro do lado direito. Gostei bastante. Jogou bem o Emiliano. E o Palmeiras fez a formação diferente. O Palmeiras jogou com 3 zagueiros, assim como eu falei no outro vídeo, que é o que eu espero que vai acontecer. O Palmeiras provavelmente vai jogar com 3 zagueiros contra o Flamengo. Analisando assim o que ocorreu nesse jogo e o que o Palmeiras saiu depois pro jogo, eu acho que de fato vai ser 3 zagueiros. 3-5-2. Eu acho que vai ser isso. 3-5-2. Né? Eu vou até montar uma escalação aqui junto com vocês de como que vai ficar mesmo. Eu até falei no Twitter, mas eu vou falar nisso também. Mas deixa eu só pontuar as últimas coisas e no final eu monto essa escalaçãozinha. Bom, então eu me interessei bastante pela formação, porque o Palmeiras jogou muito bem essa formação. Achei interessante, o Palmeiras deixou o meio de campo mais tumultuado, deixou de jogar tanto pelos lados, o que eu achei incrível. Eu odeio o time que fica jogando muito pelos lados. Eu acho que jogar pelos lados é uma opção se você tem jogadores para brigar na área e tudo mais, ou se você é um cara híbrido, né? Joga pelos lados, joga pelo meio. Se é um time híbrido, né? O que não é o caso. Né? Não é o caso. E aí, bom. Interessante. Travei, perdão. Mas ficou muito interessante essa tumultuação pelo meio. Eu acho muito interessante. Contra o Flamengo, eu acho que é ainda mais interessante, que é um time que joga muito bem pelo meio. Né? E o Palmeiras vinha deixando um buraco gigantesco no meio dos últimos jogos. Vinha deixando um buraco gigantesco. Era só o André que tinha no meio. Não tinha mais ninguém. E aí por isso que eu falo que o problema do Abel é não deixar o Flaco voltar. Ele não deixar o Flaco voltar, deixar esse meio mais um buraco ainda. E aí eu tenho umas teorias do que o Abel vai acabar fazendo nesse jogo, e eu vou falar aqui no final, mas antes eu vou falar sobre os pontos finais. Bom, no final ali deu pra ver a força do Palmeiras, né? É um time muito forte, né, psicologicamente, né? O Palmeiras foi atrás do resultado, né, e buscou o 3-2, né? Fez um gol ali no final e tudo mais. E é um time muito resiliente, então isso anima muito pra final, muito. Porque o Palmeiras tem mental pra jogar no Flamengo. Mesmo o Palmeiras não ganhando do Flamengo há muito tempo no Brasileirão, né? Mas acho que o Palmeiras tem um time que tem mental para jogar final, sabe? Então, eu boto muita fé. Flamengo e Atlético 1-1. O que eu vi do jogo, o Atlético se defendendo, basicamente jogando no contra-ataque. E o Flamengo é um time muito forte. O Felipe Luiz acho que o Felipe Luiz ficou com certo medo, porque o Palmeiras tava empatando, e aí ele foi e colocou a Arrascaeta e... Quem mais ele colocou? Colocou a Arrascaeta e mais alguém, não lembro. Mas de qualquer forma, ele colocou titulares e Jorginho. E eu acho besteira. Acho besteira ele ter feito isso. A Arrascaeta e o Jorginho são jogadores que só aguentam jogar um jogo, né? Não aguentam jogar 2 jogos seguidos inteiros. E tudo bem que eles jogaram só meio tempo ali, nem isso. Mas de qualquer forma, acho que não precisava ele ter feito isso. Acho que o Flamengo ia buscar esse resultado de qualquer jeito. Mas tudo bem. Escolha do técnico, não vou discutir, eu só vou dar minha opinião. E aí, deixa eu ver se tem outro ponto. Bom, falando do Palmeiras ser campeão, o Palmeiras tem que ganhar os 2 jogos, fazer os 6 pontos, e o Flamengo tem que perder os 2. Porque agora o Flamengo tem 5 pontos de vantagem no Palmeiras, não são mais 4. Então, dá. A gente viu hoje que dá, né? O Atlético conseguiu. O foda é que o Ceará vai pegar o Flamengo, né?
Ceará pegar o Flamengo não é muito animador, não. Se o Flamengo pegasse o Mirassol, eu ficava animado agora, né? Mas o Flamengo pega o Ceará. Então me dá uma desanimada. E é isso. O Palmeiras ganhar, o Flamengo tem que perder os 2 jogos. O Palmeiras tem que ganhar os 2 jogos. O Flamengo até pode. Acho que o Flamengo pode empatar um. Né? Empatar, digamos que ele empate o Ceará e perca pro Mirassol. Pode ser que o Palmeiras ainda consiga, não sei, tem que ver como fica as vitórias. Não sei se o Palmeiras ainda tem mais vitórias que o Flamengo. Acho que o Palmeiras tem o mesmo número de vitórias. Mas aí nesse caso, né? O Palmeiras ganhando 2 jogos, o Palmeiras teria mais vitórias. Então o Palmeiras talvez seria campeão se os dois finalizassem com 76 pontos. E, bom, mas acho que é muito difícil. Tipo assim, 98,5% de chance do Palmeiras ser campeão, tá? Acho muito difícil. Mas ainda tem porcentagem do Palmeiras ser campeão, né? E a gente viu hoje que aparentemente não é mesmo. Só tem que ver se o Ceará vai querer, né? E o Ceará tá brigando também, que parece que tá querendo cair também, né? O Ceará parece que no final ali tá querendo ir embora, né? Que o Ceará começou muito bem no campeonato. Então, não sei. Deixa eu montar uma escalação aqui e mostrar pra vocês. Vou falar, na verdade, né? Acho que no gol não tem jeito, né? Carlos Miguel, né? Miguel. Linha de 3 zagueiros com Murilo na esquerda. Murilo. Fux centralizado. E Gomes na direita. Tá, vamos terminar e eu já falo. Aí Kelvin na direita e Queires na esquerda. Andrés de volante. E aí a gente tem uma questão. Veiga e Alan. Eu acho que o Alan vai jogar do lado esquerdo. Tá? Alan do lado esquerdo e o Veiga do lado direito. E aí lá na frente o Vitor Roque e Flaco. Bom, perfeito. Tô contando mesmo. Eu tava contando pra ver se tava certo, se tava 3-5-2 mesmo. Mas aí beleza, né? Ficaríamos assim. Então, Carlos Miguel, Fux, Murilo, Gomes, Andrés, Kelvin, Piquerez, Alan, Veiga, Vitor Roque e Flaco. Bom, vamos aos pontos aqui. Eu acho que, na verdade, atacando a gente vai atacar assim mesmo, tá? Eu acho que a gente vai atacar assim, ó. A gente vai subir o Kelvin e subir o Piquerez. Eu acho que é isso que vai acontecer. E aí a gente vai abrir essa zaga aqui, né? Então vai abrir pra cá e vai abrir pra cá, tá? Eu acho que vai acontecer isso. Atacando, tá? Piquerez ala atacando e Kelvin ala com os 3 zagueiros aqui. Pessoalmente, acho que o Fux na sobra não é tão interessante se o Pedro jogar. Se o Pedro jogar, aqui não. Esse cara aqui, o Gomes, tem que vir pra cá. E o Fux pra cá. É um fato. O Fux não vai conseguir marcar o Pedro de novo. Tá? Eu não sei se o Pedro vai jogar. Eu acho que não. Mas talvez o Pedro entre. E a gente tem que ficar atento. André de fato vai ser esse cara aqui mesmo. Não gosto. O Palmeiras perde muito, mas é o que tem. Tá? Eu acho que isso aqui, que é o que está se montando, é o cenário perfeito, tirando o Veiga, que eu ainda tenho dúvidas. E aí, defendendo como ficaríamos, tá? Defendendo e se atacando, né? Defendemos, ficaríamos assim. Então, Fux, aqui de zagueiro, Gomes, Murilo, Alan, Kelvin, e o Flaco. Bom,
e defendemos desta forma aqui, ó. Defendemos com uma linha de 5 aqui, tá? Uma linha de 5 com o Alan saindo daqui e descendo para a ala, o que ele já fez função de ala, tá? Ele pode fazer do outro lado também, eu acho até provável, mas nesse caso eu não acho que o Kelvin fecharia aqui, então acho que a gente vai fazer desse lado mesmo. E o Veiga centralizando mais, acho que é o que vai acontecer. E aí o Piquerez fazendo essa função de volante defendendo, porque ele já fez isso. Ele já fez isso em qual jogo? Acho que no jogo da volta contra o River fez mais jogo isso também. Não fez só um jogo não, fez mais jogo. O Piquerez faz essa função. E o Veiga entrando aqui e o André ficando ao lado dele. E aí a linha de 3 zagueiros aqui. Lembrando que eu acho que o Fux não deve ficar aqui, caso seja o Pedro aqui. Se for o Pedro aqui, eu acho que o Fux não deve ficar aqui. Então, acho que dessa forma a gente vai defender e daquela forma a gente vai atacar. Então, dessa forma a gente ataca, com meus alas subindo e meus zagueiros abrindo. E defendendo, a gente defende com o Piquerez de volante, o André de volante, o Veiga de meia e o Alan de ala. E os dois aqui na frente ainda. Eu preciso que o Flaco saia daqui. Eu preciso. Flaco, por favor, se o Abel mandar você ficar de centroavante, desobedeça a ele. Desobedeça a ele. E vai buscar o jogo lá atrás. Porque você joga melhor assim. Questão. Acho que o Palmeiras vai fazer semelhante ao que fez com o Grêmio hoje, tá? Vai tumultuar mais esse meio. Então, atacando. Repara que eu coloquei até o Alan e o Veiga mais fechados aqui. Mas eu acho que o Alan vai cair bastante pro lado, tá? E pode até acontecer do Fux subir aqui. Ih, a tinta da caneta acabou. Mas acho que pode acontecer do Fux subir para liberar o Andrés para tumultuar esse meio aqui. E aí talvez o Flaco sair um pouco. Mas eu não sei se o Flaco vai ter essa liberdade, só vai dar essa liberdade para ele. Eu tenho essa dúvida. Mas de qualquer forma, esse foi o vídeo. Segundo vídeo do canal. 2 vídeos em 2 dias, que eu vou postar isso só amanhã. E na verdade é isso. Eu vou tentar sempre postar um videozinho assim sobre essas questões. Sobre o futebol no todo. Vou tentar voltar aqui para falar sobre algum outro jogo europeu. Provavelmente o Manchester United. Que ainda joga, mas joga acho que no sábado também. Então talvez eu não faça sobre o United, talvez eu faça só sobre a final do Libertadores, ou talvez eu faça sobre outro assunto. Mas eu quero gravar vídeos e eu tô gostando e é isso. Então amanhã de manhã esse vídeo está no canal. Então é isso. Um abraço, muito obrigado para quem assistiu e até o próximo vídeo.